Isso aqui é uma coisa chamada de tensegridade. São palitinhos, só que arranjados de uma maneira adequada, ó, conseguir uma certa resistência. Olha essa mesa de tensegridade maior. São elementos que isoladamente não têm resistência praticamente nenhuma, mas quando arranjados de maneira adequada, conseguem resistir. O que a gente ganha de conceito aqui inicial? Pessoal, tão importante ou mais importante até do que a resistência dos materiais em si, o FCK, a armadura, é como eles estão distribuídos, como eles estão montados, preparados. Isso faz parte de uma concepção estrutural. Essas são as chamadas mesas de tensegridades. Ou as pontes de palito, né? Como que pode um ponte de palito suportar quase 1 tonelada, que é como está aqui? É a forma como isso foi feito, né? Não é a resistência da madeira em si. Aqui, inclusive, é ó, olha a resistência disso, dessa mesa de tensegridade. Na verdade, são elementos bem arranjados. Aqui um exemplo de uma chamada ponte de Da Vinci. É madeira, madeira e cuspe, como o pessoal brinca, mais nada. Não tem parafuso, não tem prego. A forma como elas são arranjadas, aí simplesmente isso, permite com que ele montasse uma ponte e suportasse um carregamento não tão baixo assim. Olha isso, chamada ponte de Da Vinci, suportar esse carregamento. A gente está falando de arranjo e de materiais. Vamos lembrar que é de acordo com a NBR 6118. Eu vou falar de algumas normas que você precisa conhecer. Uma delas é a NBR 6118. Vai anotando aí. NBR 6118 diz que o concreto armado é aquele cujo comportamento estrutural depende da aderência. Tá vendo essa ilustração aqui embaixo? Esse é o aço, a armadura e o concreto. Olha que casalzinho bonitinho, né? Essa aderência faz com que a coisa funcione, nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das armaduras antes da materialização das aderências. O que é o concreto, né? O concreto é basicamente cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo, você já sabe. Ele se torna um concreto armado quando ele trabalha em conjunto com o aço. As barras de aço, que a gente chama de armadura passiva. Ela é qualquer armadura que não seja usada para produzir força de proteção. É uma barra que ela fica lá dentro da viga, como está aqui, bem de boa. Quando a gente aplica um carregamento, essa viga tende a fissurar, abrir a fissura, e aí a armadura está aqui trabalhando para que isso não aconteça. Então eu tenho compressão e tenho tração. O aço trabalha nessa região tracionada e o concreto na comprimida, e os dois formam um casalzinho lindo. O que acontece é que num projeto estrutural a gente precisa determinar qual FCK vou usar, qual o tamanho dessa viga, qual armadura vai ser usada, e determinar de uma maneira assertiva, sem excessos, mas sem faltar também. O concreto armado dos tipos estruturais, ele tem, claro, uma série de desvantagens, né? É boa resistência, boa trabalhabilidade, é uma técnica simples, né? Parece que as pessoas nascem sabendo executar, custo relativamente baixo, pode ser pré-moldado, resistência ao fogo e durável. Claro, tem alguns cuidados, né? Quem precisa cuidar, por exemplo, tem um peso específico elevado. Reformas e adaptações às vezes são complicadas. Eu preciso de um bom projeto para resolver tudo isso. A gente precisa também lembrar de alguns detalhes como esse aqui, ó. A gente passou recentemente no país por situações como essas, onde o vento nos assustou. Aí especificamente em Santa Catarina, tá, ó. O que a gente consegue ver desses eventos é que as edificações que foram projetadas de acordo com as normas não tiveram danos. Aquelas que infelizmente foram projetadas ou executadas sem projeto tiveram danos graves. Como que a gente faz isso? A gente considera, isso aqui é o exemplo de um kit mola.
Note, eles estão no túnel de vento, quando aplicado, olha o quanto movimenta esse pórtico, tá? Entender isso é fundamental. Entender que a estrutura pode passar por situações como essa aqui, ó. Uma torcida enlouquecida comemorando o ganho de um campeonato local, mas o calculista quase morrendo do coração. Ó, a vibração que isso gera. A gente tem que pensar em situações. Tudo isso a gente está falando de ações que solicitam as nossas estruturas. A gente consegue fazer isso utilizando as domas ou até mesmo simulações computacionais como essa, ó. Para vocês terem uma ideia da importância, esse é um exemplo aqui, ó. O Burj Khalifa é um dos edifícios mais altos do mundo, né? Hoje é o mais alto construído. E ele tem uma, deixa eu ver se eu acho uma, aqui, ó, é esse aqui para vocês entenderem. E ele tem um desenho, inclusive arquitetônico, pensando, né, e projetado para reduzir as pressões de vento em edifícios de quase 1 quilômetro de altura, quase 1.000 metros de altura. Então é pensado na geometria para que os esforços de vento sejam minimizados ou dissipados o máximo possível. Senão seria quase impossível estabilizar. Existem edifícios com bolas grandes como essa dentro do edifício para trabalhar como um pêndulo estabilizando esses edifícios, né? Olha como a engenharia é linda, como tem soluções funcionando aí na nossa cara. E a gente precisa entender isso. Entender que o vento é uma ação muito importante nas estruturas de qualquer porte. É claro que quanto mais alto, mais importante. Esse aqui é um exemplo infeliz no nosso país. É um edifício na cidade de Belém que foi projetado já comprovadamente sem as devidas considerações dos esforços do vento. E ele colapsou, ó, em fase final de construção, edifício de 35 andares. O vento, ele gera esse equilíbrio de força. Quando o vento é aplicado, o edifício se desloca a um adicional de compressão e uma tração. E isso pode sim derrubar ou causar graves danos nas estruturas, danos, né? Não é só no Brasil, claro, isso aqui em Miami recentemente, edificações, ó, com o chamado colapso progressivo. Note que a gente teve um colapso de um trecho que puxou o vizinho. E causou um dano muito importante nessas edificações. Casos como, muro não cai, não precisa de projeto de estruturas. Olha o ventinho que fez com esse muro. Um ventinho de nada. Poderia estar passando alguém aqui e ter graves ferimentos. Uma piscininha de nada. Essa aqui em Vitória. Desculpa, Vila Velha. Olha aqui esse colapso. Graças a Deus, ninguém ferido nesses casos. Exemplos de edificações relativamente, né, a gente poderia chamar de simples, né? Mas olha, colapsos onde houve um grande prejuízo, ó, um grande prejuízo. A casa não cai. Esse aqui, esses dias, se eu não me engano, ano passado aqui, ó, região de Brasília, um sobrado. Imagina quanto prejuízo. Esse aqui é um exemplo num galpãozinho. Olha o cara aqui, cara, que engraçado, ó. Ele está tentando segurar a cobertura. Presta atenção. Olha, quase que ele foi junto. O outro tentou ajudar ainda. Ó. Meu Deus. Note a força que o vento gera e que as estruturas têm que ser preparadas para isso. Vários exemplos de reformas sem entender o devido comportamento das estruturas. Isso aqui em Itapema. Uma ampliação de uma sacada, né, causou esse problema. Aqui uma escada com, embora tenha o dimensionamento certo, o detalhamento da armadura errada. Esse aqui lá em Teresina, ó, uma parte de uma fachada caiu
porque não fez a devida ancoragem química ou não espera dessa estrutura aqui, ó, recente. Exemplos infelizes que a gente tem passado na guerra com a Ucrânia, mas note como estruturas como essa, com impactos de guerra, houve o colapso local, mas não houve o colapso total da estrutura. Mostra robustez nas estruturas, né? Exemplos infelizes assim de casas, vários prédios desabando em BH, em UBB. Então, se você procurar aí no Google, a gente tem assim, infelizmente, notícias diárias, o que mostra a importância de um bom projeto de estruturas. Tem vidas aí dentro, tá? Não dá para brincar com isso.